Dando continuidade às nossas atividades, vamos passar agora para a palestra A Conciliação e as Correições, a ser ministrada pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz. Também teremos a participação do excelentíssimo senhor juiz federal Fábio Vitório Matiello como debatedor. Nosso palestrante, desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, é doutorando em Direito pela Unicinos, mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina e é o nosso atual corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região. Nosso debatedor é o juiz federal Fábio Vitório Matiello, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, vice-diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Canoas e integrante da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul. De imediato, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante, desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, fazendo registro de que substituir Sua Excelência na coordenação dos juizados. Ele foi o coordenador que me antecedeu. E quando assumi essa atividade da conciliação, tinha como premissa manter o trabalho que o desembargador Paulo Afonso vinha desenvolvendo. Se eu conseguisse apenas manter o trabalho que ele vinha desenvolvendo, me dava por plenamente satisfeito. E foi o que eu procurei fazer até agora, né? Manter o trabalho de Sua Excelência, né? Que, além de vocacionado para a conciliação, também tem toda uma academia nesse sentido. Então, desembargador Paulo Afonso, por favor. Desembargador João Batista, e também a sua modéstia, né? Não quero desmenti-lo, né? Mas devo dizer que ele fez muito mais do que eu fiz, infinitamente mais. A sua gestão é muito mais profícua e colheu resultados muito mais positivos. Talvez o nosso mérito tenha sido plantar algumas sementes, né, da ideia da cultura da conciliação. Grande abraço ao estimado amigo Matiello, representante associativo, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, nossa diretora do foro, os colegas magistrados, um abraço fraterno para todos aí, na pessoa do juiz auxiliar da corregedoria, grande incentivador da conciliação, um dos maiores incentivadores da conciliação, e um dos artífices, junto com o diretor do foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Francisco Spizirri, da ideia da vara de conciliação, que surgiu, né, justamente na direção do foro, e que constitui hoje um orgulho para nós, da 4ª Região, a única vara especializada do país, né? O Spizirri enfrentou todas as resistências, né? Inclusive a minha, num certo momento, mas conseguiu me convencer que seria interessante. A corregedoria se colocou favorável, né? O clima não era muito favorável, havia muita resistência, né? Porque é a velha história do cobertor curto, né? No momento em que nós tínhamos sérios problemas estruturais, nós investimos numa vara de conciliação, que deu certo, né? E hoje todos nós temos orgulho de ser a única seção judiciária, a única região que conta com a vara que é muito promissora, né? A vara nova, está começando um trabalho, mas tem um futuro muito promissor. Bem, colegas, cumprimento também todos os juízes federais, servidores da casa, não posso deixar de cumprimentar os nossos servidores, que são o nosso maior patrimônio.
todos os magistrados. É sempre muito prazeroso voltar ao convívio dos senhores, né? Para mim, sempre uma alegria muito grande falar para os colegas juízes e servidores. O assunto que me foi atribuído é conciliação e corregedoria. O que a corregedoria tem a ver com a conciliação, João? É verdade, se nós olharmos assim, sem uma análise mais aprofundada, nós vamos chegar à conclusão que não tem muita coisa a ver. Quando, na verdade, todo o projeto conciliatório passa pela análise da corregedoria. Eu lembro quando eu estava na coordenação dos juizados, dos GEFs, eu tive essa preocupação com a conciliação, ainda não era coordenador da conciliação. E conversei com o corregedor da época, se não estou enganado, era o desembargador Lugon, doutora Vivian, né, acho que era esse. E disse, olha, não vai funcionar o nosso projeto conciliatório, os nossos programas conciliatórios não vão funcionar se a corregedoria não entrar no jogo. Isso foi a primeira providência, e foi acolhida imediatamente. Não, o que nós precisamos? Eu preciso de uma consolidação normativa estabelecendo algumas regras. Vocês sabem que nós não funcionamos senão do ponto de vista normativo. É uma dificuldade, né? E mesmo quando a normatividade nos impõe um dever ser, nós temos dificuldade, né? E conseguimos isso. Então, a primeira disposição que colocava a corregedoria como incentivadora, sempre que eu falo em corregedoria, eu estou falando aqui apenas no sentido de corrigir mesmo, né? De colaborar, de se colocar enquanto facilitador dos trabalhos das unidades, porque eu não concebo um outro papel mais interessante para a corregedoria que não seja esse. Então, o primeiro dispositivo que nós conseguimos colocar na consolidação normativa foi o artigo 167, que diz, muito singelamente, que aos juízes incumbe, além da solução mediante sentença, oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, mediação e conciliação. No nosso caso, é a conciliação. Colocamos também, e conseguimos também colocar na consolidação outra regra, que diz, a prática da conciliação deverá ser incentivada mediante encaminhamento dos autos aos centros de conciliação instalados nas seções judiciárias. Essa regra aqui, que está na linha da Resolução 125, embora a redação da Resolução 125, lá o artigo 8º e 9º, não permita se reconhecer uma obrigatoriedade da remessa dos autos aos centros de conciliação, porque fala preferencialmente, e que o juiz deve julgar na vara apenas excepcionalmente, isso ainda não soa como uma obrigação de caráter legal. E talvez nem deva mesmo se encarar isso como uma obrigatoriedade. O que depõe mesmo contra o próprio sentido da conciliação, dos meios alternativos, que tem esse caráter voluntário. Então, eu penso que a interpretação que os juízes conferiram aos dispositivos da Resolução 125 é adequado, remanescendo sempre a possibilidade de o juiz encaminhar o projeto conciliatório de um ou de vários processos na sua própria vara. Eu penso que não é esse o aspecto que está nos preocupando hoje em relação ao futuro do Serjuscom, dos centros de conciliação. Os centros de conciliação que estão hoje com assento no Código de Processo Civil novo.
os tribunais estão obrigados a criar esses centros de conciliação. E o Código de Processo Civil novo, ele é mais, eu diria, mais objetivo em relação à obrigatoriedade de funcionamento desses centros de conciliação. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Eu só queria situar, do ponto de vista histórico, como aconteceu a evolução das nossas estruturas comunicativas direcionadas para a conciliação. A partir disso, nós começamos a desenvolver os nossos trabalhos correcionais, e se tornou uma questão fundamental, João Batista, na correição, a análise do nível de conciliação, do desempenho da unidade e, por conseguinte, do juiz, no que concerne aos projetos conciliatórios. Esse desempenho que tem dois aspectos: o aspecto da política e do gerenciamento político da conciliação e o aspecto mesmo da presidência, que é o aspecto técnico da presidência das audiências conciliatórias. A primeira providência foi nós fazermos um questionário na corregedoria, aquele questionário que todos conhecem, que é respondido previamente à correição, onde nós fazemos algumas perguntas direcionadas para a correição, perguntando exatamente qual é o percentual de processos que é conduzido para a conciliação, qual é o percentual, o índice de conciliações realizadas. Esses dados que são extremamente relevantes para a análise que nós vamos fazer depois, no que diz respeito ao processo de promoção por merecimento, porque a conciliação também se tornou critério meritório de promoção por merecimento. Esses dados, apesar de nós enfrentarmos um sério problema estatístico, que não nos permite termos um dado mais preciso, tem sido, mal ou bem, um parâmetro, um paradigma para que nós possamos conferir uma nota aos magistrados, e essa nota leva em consideração justamente o trabalho conciliatório. Vejam a importância, do ponto de vista da cultura organizacional, de a unidade estar empenhada nesse projeto maior, que é o projeto conciliatório, que deixou de ser, definitivamente deixou de ser, eu tenho dito isso, uma faculdade, um livre-arbítrio para o magistrado, porque se insere enquanto um dever do cargo. Do ponto de vista normativo, isso nós falamos já, nós não podemos mais duvidar dessa... tem que apontar para onde? Aqui? Deu. Desse caráter de obrigatoriedade, né? Não tem mais espaço, colega, me desculpem a sinceridade, para aquelas alegativas assim, no sentido de que eu não sou adepto das conciliações, eu não gosto de conciliação. Eu acho que conciliação é uma coisa muito ruim, porque passa sempre pela supressão de direitos, tira de uma parte e dá para outra. Eu não gosto de conciliação porque a parte mais fraca sempre sai perdendo nos acordos. Embora isso tudo seja verdade, a conciliação, quer dizer, as formas alternativas de solução dos conflitos estão de tal forma incorporadas na nossa cultura organizacional, nas nossas estruturas, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista normativo, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, do ponto de vista instrumental, que nós não podemos mais adotar uma posição maniqueísta contra a conciliação. Não é certo mais. O que é cultura organizacional que eu tanto falo? Cultura organizacional são as premissas de decidir de uma organização. São os seus programas, as suas normas, os seus comportamentos padronizados ao longo do tempo e que resultam de um investimento político, um investimento simbólico também, e que os partícipes do sistema, da organização, já não podem mais dizer: eu não concordo com esse aspecto da nossa cultura organizacional.
O Luhmann diria assim, se você não concorda com a cultura da organização, procure outra organização. Desculpe a sinceridade, mas é justamente isso. Procure outra, que não tem conciliação. A nossa tem. E por trás disso tem um investimento pesado. Tem toda uma ideologia construída. Então isso deixou de ser uma faculdade. E não é só pelo aspecto normativo. Embora nós sejamos positivistas e acreditemos mesmo na estatalidade, na coerção, nas normas de obrigação, e isso é muito mais. Conciliação é a democratização da justiça. É um passo à frente, é um respaldo para o incremento de cidadania. Então, nós não temos mais o direito de sonegar às partes a possibilidade de resolverem o conflito da forma que elas querem. Ou nós vamos apostar na força do direito, no direito enquanto violência, falava o Derrida, a força de lei, né? Quando todos os movimentos mundiais vão justamente no sentido da atenuação, de devolver às partes. Isso ocorre como um fenômeno de globalização do sistema internacional, cujos conflitos já não são resolvidos pelo Poder Judiciário há muito tempo. É claro que o nosso espaço, senhores, está reservado. Nós temos os processos que são vocacionados para a conciliação e nós temos os processos que são vocacionados para a adjudicação. E temos muitos deles. Não precisa ficar disputando. Não tem necessidade de colocar em dialeticidade, de polarizar conciliação ou adjudicação. Esse é um discurso, talvez um dos discursos é esse. É você dizer que é trabalhar com essa dicotomia. Isso não leva a nada. A adjudicação é complementar à conciliação. A função do Poder Judiciário sempre, desde o início, deveria ter sido subsidiária. Nós apostamos demais no contrato social, não é, pessoal? Que conferiu ao Estado o poder de nos dizer o direito. Mas é a nossa autonomia, a nossa capacidade. A ideia é resgatar um pouco disso, e a Corregedoria tem se colocado como um mecanismo que tenta, de alguma maneira, incentivar as unidades a conciliarem. Eu falava na questão da promoção, né? É interessante, pessoal, porque isso tem feito a diferença na votação do tribunal. Não pensem que os colegas não examinam isso. Eles olham, os colegas olham a miúde isso. Olha, esse juiz não é conciliador, esse é conciliador. E pesa mais favoravelmente ao juiz que é adepto da conciliação, naquela hora de decidir, pesa mais. É óbvio que pesa mais. Por quê? Porque isso está na cultura da organização. E os colegas prezam isso. Dizem, olha, esse é o nosso investimento e nós vamos priorizar os colegas que são mais conciliadores. Inclusive, os conceitos de presteza e produtividade, eles estão impregnados da variável conciliatória. Esses dois conceitos, tanto na Resolução 106 do CNJ, quanto no nosso regimento interno, esses conceitos traduzem também a operosidade conciliatória, assim como eles implicam uma negatividade à indigência conciliatória. Então, em dois aspectos, na produtividade e na presteza, hoje é fundamental a conciliação. Eu posso olhar aqui. Eu falava do duplo aspecto, ou do duplo papel do juiz na conciliação.
Isso tem a ver com a questão do nosso Sejuscom. Esse evento ele é uma análise, em boa medida, cuida-se de uma análise da existência dos Sejuscoms, né, nesses primeiros anos de vida. Foi proposto lá no nosso encontro de Curitiba, foi proposto por mim, inclusive, que presidiu o grupo de trabalho, porque nós tínhamos uma série de problemas com os Sejuscoms, né. Os Sejuscoms precisam ser revistos, em outras palavras, né. Eu não sei bem em que aspectos, eu não sei o que nós poderíamos fazer para otimizar os Sejuscoms, mas eu gostaria de lembrar que, na perspectiva dessa dupla funcionalidade, que o papel do juiz é fundamental na gestão política. É o primeiro papel do juiz. Agora, se nós tivéssemos, no nível da gestão local, um órgão especializado, fazendo essa gestão, trabalhando nessa gestão, um órgão profissionalizado, talvez nós pudéssemos encontrar melhores resultados. A grande funcionalidade do Sejuscom é possibilitar ao magistrado que possa cuidar melhor de outros processos que não são vocacionados para a conciliação. Alguns colegas, principalmente juizados, os colegas dos juizados afirmam, já me disseram isso, mais de uma oportunidade, que a conciliação, tratando-se de um princípio inerente à vara de juizado, é fato mesmo, ninguém duvida disso. As varas de juizados têm como princípio fundamental a conciliação. Mas se você descola isso da vara, se você tira isso da vara, você fica com a vara capenga. A conciliação tem que ser feita dentro da vara de juizado. É uma perspectiva, eu acho razoabilíssimo esse argumento. Se você olhar do ponto de vista, enxergar isso do ponto de vista dos princípios que norteiam os juizados, você vai ver que uma vara sem conciliação, ela é uma vara capenga. Mas não é isso, na verdade, pessoal. O que nós temos que enxergar, o que é possível intuir, é que o Sejuscom constitui uma longa manos dessa vara. Ele é uma parte da vara, ele não se separa da vara. Ainda que seja outro juiz, o juiz conciliador, ela se coloca como uma estrutura láteri da vara que possibilita justamente isso que todo mundo apregoa no mundo inteiro, que é a desobstrução dos canais de acesso ao Poder Judiciário com o excesso de demandas, nesse processo de judicialização dos conflitos sociais. E aí, a aposta é essa, né? Infelizmente, o embrião das ADRs ele é patológico, né? Porque o que se apostou era que não se pensou em pacificação, não se pensou em devolver as partes da cidadania e a possibilidade de resolver o conflito. Se pensou apenas em desafogar o Poder Judiciário. Foi o que se pensou. Em todo o mundo, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em toda a common law. Essa é a ideia que está por trás do advento da emergência das ADRs. Infelizmente, né? Agora, no Brasil, isso é um pouco diferente. Alguém dos senhores acredita que a conciliação vai reduzir o nosso tempo? Ou a conciliação nos traz mais trabalho? Alguém consegue economizar tempo conciliando? A conciliação ela tem um tempo especial, que é um tempo muito mais alargado do que o tempo de uma decisão, de uma sentença. Todo mundo sabe disso. Talvez a longo prazo nós possamos nos beneficiar da conciliação e ela possa reduzir o nosso acervo. Isso ainda não aconteceu hoje. E eu duvido que venha a acontecer. Conciliar toma mais tempo. Daquele tempo que os gregos chamavam de kairos, o tempo da oportunidade, que às vezes você precisa fazer 2, 3 audiências para colher a oportunidade.
Isso toma tempo. É uma ilusão achar que um juiz trabalha menos porque é bom conciliador. Ele acaba trabalhando mais. E esse é um dos paradoxos que nós temos que enfrentar. E é justamente a partir dessa perspectiva que entra o centro. Esse sim, quando você consegue profissionalizar, quando você consegue deslocar a atividade conciliatória para os conciliadores, e o juiz fica só como um supervisor, e pode atender, às vezes, 4, 5 mesas ao mesmo tempo, aí você consegue obter aquele resultado preconizado, que é de redução do trabalho. Então, eu considero que o Sejuscom, ou centro, é uma condição de possibilidade mesmo para nós conseguirmos mais tempo. Porque profissionaliza, porque especializa, e o que se consegue a nível de especialização e profissionalização é muito importante. A conciliação não se compadece com o amadorismo, pessoal. Ela precisa, é uma ciência, é uma técnica, mas precisa capacitação, precisa ter perfil, precisa ter competência. Sem competência nós não chegamos a lugar nenhum. Infelizmente, às vezes nós fazemos as escolhas politicamente ou por antiguidade, né? Competência nem sempre povoa o ideário de quem precisa escolher. Vamos lá. O papel do juiz, então, é fundamental. A grande questão do Sejuscom, João, é se nós vamos fazer as audiências ou nós vamos remeter para os conciliadores. Essa é a questão. A lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, lá no artigo 16, remete todo o trabalho de conciliação para os conciliadores, sob a supervisão do juiz. Então, qual é a ideia que subjaz a minha peroração? É nós investirmos nos conciliadores. Parece lógico isso, não é? Quem sabe nós possamos pensar, João Batista, na estruturação da carreira dos conciliadores dentro da Justiça Federal. Em outras palavras, estou falando em remunerar. Sem remuneração, aquele velho adágio, só o relógio trabalha de graça. E mesmo assim, não é certo isso, não é correto. Nós não vamos conseguir profissionalismo, nós vamos ter uma profunda instabilidade nos quadros de conciliadores, porque nós não remuneramos. Agora, no novo Código de Processo Civil, vem a autorização para os tribunais estruturarem a carreira de conciliador e fazerem concurso para conciliador. Sobretudo, senhores, porque a nossa conciliação é diferente da mediação da Justiça do Estado, é totalmente diferente. Nós tratamos com questões de direito, pessoal. Lá são questões de vizinhança, questões que envolvem afetividade, de relações continuadas. Não é o nosso caso. A nossa questão é dinheiro no bolso. Raramente a nossa conciliação não envolve um aspecto adversarial e econômico. O conflito dos juizados, o conflito da Justiça Federal, é um conflito que se estabelece em relação a prestações pecuniárias. Vamos cair na real, pessoal. Não adianta estar estudando mediação. Não nos interessa o sentimento das pessoas. Queremos que elas sejam felizes, mas elas nunca mais vão se encontrar na vida. O segurado do INSS vai para um lado, o procurador para o outro, salvo se ele entrar com outra demanda, né? Há algumas exceções em que alguém entra com uma ação por dano moral contra a Caixa que não quer dinheiro, que quer apenas um pedido de desculpa lá do gerente. Não acontece, né? Mas isso é uma exceção, nós não podemos trabalhar em cima de exceção. O nosso caso é caso de conciliação, é adversarial, o que interessa mesmo é o aspecto econômico, e não estamos preocupados com o sentimento das partes, não. Essa história de pacificação social é um mito também, né, pessoal?
É a função do judiciário pacificação social? Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? O conflito é positivo, até certa forma, né? O conflito é pedagógico, né? Nós corremos o risco de investir na extinção dos próprios conflitos, né? Nós temos que administrar os conflitos, né? Bem, mas é fundamental também nós rompermos a questão da retração dos procuradores públicos, estiveram falando agora. Esse é um escândalo, né, pessoal? Um verdadeiro escândalo. A falta de orientação institucional das procuradorias. Há uma diversidade de comportamentos em cada unidade, em cada local, inimaginável, né? Um procurador de uma cidade faz, da cidade vizinha não faz conciliação, na mesma situação. Então, nós ficamos muito à mercê dessa má vontade do poder público em conciliar, né? Já ninguém mais discute indisponibilidade do interesse público, que foi um erro, se confundiu o interesse público primário e secundário, coisa mais que superada. Superada pela prática. A praxis mostrou, porque seus procuradores conciliam, porque não tem base para isso. A questão da legalidade também, aquela visão estreita de legalidade, né, pessoal? Mais que superado. O que vale hoje na moderna relação de administração é o interesse público. Se é que um dia não foi assim. E é possível atender o interesse público, muitas vezes, por uma forma não normatizada. Não por aquilo que está escrito no texto da lei. Aí vai também aquela confusão entre texto e norma, né? O princípio da legalidade aviltado como texto literal de lei, quando ninguém, nem os mais positivistas dos positivistas, reconheceu isso. O próprio Kelsen dizia que o juiz tinha poder político de interpretação. Não há na doutrina quem reconheça isso. Quer dizer, a literalidade da lei, que é isso? Ninguém nunca pensou nisso. É óbvio que o texto é uma coisa e a norma construída no caso concreto é outra coisa. Então, a administração é muito apegada a essa falácia interpretativa. Ela não exaure o campo hermenêutico, ela não vai mais longe, ela não vai além da interpretação literal. E dá no que dá. Isso somado à retração do Estado Social é essa litigiosidade intensa que a administração pública não resolve na via administrativa e que nos empurra e que nós não temos condições de resolver. E pensar também em conciliação na via administrativa é uma coisa muito boa. É importante, parece que o novo código está sinalizando nesse sentido. Vocês precisam conciliar administrativamente, porque não vale a pena empurrar o Poder Judiciário. O papel dos advogados é fundamental, né, pessoal? A administração pública, resumindo tudo isso, ela se retrai por falta de incentivo na carreira. Os procuradores públicos não têm nenhum reconhecimento pelo seu esforço conciliatório e pela sua deficiência estrutural. O que eu tenho notado nas correições, pessoal, no interior, não tem mais conciliação no interior, né? Tenho que dar essa notícia para vocês. Nós não temos... São pouquíssimos casos, em unidades em que há um esforço muito grande do juiz e do Sejuscom, né? Pouquíssimos casos. Isso foi muito melhor, João. Hoje, a falta de estruturação do INSS, por exemplo, não permite mais nem que eles compareçam em audiência. No interior não vão mais em audiência. O Hermes está aqui, nas últimas correções, foi essa a constatação. Não comparecem mais em audiência. Então, é um problema estrutural sério, porque não tem procurador, não tem servidor, não tem contador, não tem perito. Não tem também o tempo adequado para analisar, às vezes, uma proposta de conciliação. Não se faz audiência e também não se apresenta
proposta conciliatória por escrito. Isso é terrível para os nossos projetos conciliatórios, né? Essa falta de estrutura e essa má vontade do poder público. Mas não deve ser motivo para nós desanimarmos, né? Vamos continuar, eu acho que a gente vai conseguir vencer. O papel dos advogados é fundamental, eu já estou usando muito tempo, eu vou adiante. Dos advogados é um caso à parte, né? Os advogados não reconhecem a conciliação como a abertura de um novo mercado de trabalho. Eles acham que conciliar tira do bolso do advogado. Isso é um grande erro, um grande equívoco. Os grandes escritórios de advocacia no mundo afora já nem contam mais com a possibilidade de judicialização. Já não contam mais. Só aqui o nosso atraso secular. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, os grandes escritórios, na França, os grandes escritórios são centros de argumentação jurídica, que se colocam a serviço das partes, dos clientes, para resolver o conflito, e não para a judicialização. E isso é altamente rentável. A maioria dos conflitos, dos casos, se resolve dentro do escritório, não mais no Poder Judiciário. É uma pena que os nossos advogados não tenham simpatia por essa cultura. Isso é fruto também de um sistema educacional, dos nossos cursos de direito estão forjando pessoas para litigar, né? Para o conflito, para uma dialeticidade nefasta, né? Que não leva a nada, né? Porque às vezes tem que esperar muito mais tempo para conseguir os seus honorários, né? Então, o advogado precisa refletir a conciliação como uma possibilidade de encurtamento no tempo da verba honorária dos seus direitos, que são sagrados também. E também, sobretudo, refletir o seu papel na perspectiva de fundamentais à administração da justiça. O advogado olha o Poder Judiciário como um mecanismo de que ele não faz parte. E aí não dá certo. Mas por que mesmo, então, os tais serjuscons não funcionam há algum tempo? Uma questão é a questão estrutural, né, pessoal? Será que nós criamos o serjuscon antes de termos a demanda? Ou a estrutura precede a demanda? Do ponto de vista sistêmico, você faz um estudo sociológico, esse estudo sociológico aponta a necessidade, apontada a necessidade, você faz o exame da viabilidade e cria o serjuscon. E o serjuscon vai incrementar a demanda, mas ele gera demanda, né? O serjuscon pode gerar demanda, mas o estudo não pode ser dispensado. Então, talvez nós tenhamos cometido algum pecado original nessa questão, né? E não temos refletido sociologicamente sobre o papel dos serjuscons. Mas o certo é, senhores, que eles estão concebidos, estão criados, e nós temos essa estrutura, mas que não recebeu, não foi dotada da adequada estruturação, com recursos humanos, né, pessoal? Estou falando de gente para trabalhar com capacitação. A resolução disse que é preciso manter servidores com exclusividade no serjuscon, a 125 CNJ. Isso não está acontecendo, pessoal. Eu sei que é uma grande dificuldade, o servidor hoje é um dos recursos mais escassos do Poder Judiciário, e nós precisamos estabelecer, às vezes, prioridades, né? Mas, sem esse esforço, talvez nós não consigamos chegar a um resultado satisfatório, pessoal. É preciso investir nisso, é preciso correr riscos. Faz parte mesmo da especialização, da profissionalização, manter um servidor
capacitado e com um caráter de definitividade, quer dizer, com exclusividade dentro do Serjuscom. Eu já falei dessa questão desse debate de conciliação-adjudicação, que é negativo. A questão do acordo como um acordo de vontades, como liberalidade, não como imposição, é uma coisa muito séria, pessoal. Nós, infelizmente, nós queremos muito fazer os acordos. As nossas práticas são acordistas. De fato, nós não entramos para brincadeira, né? Mas, às vezes, nós passamos do limite, né? Nós não somos mediadores, né? Mediador que não pode incentivar, que não pode propor acordo. Nós propusemos acordos, nós esclarecemos os termos do acordo, nós discutimos os limites, nós empoderamos as partes. Isso tudo é possível fazer. O que não pode é pressionar para o acordo a partir da mora do Poder Judiciário, do nosso atraso. E isso é muito arriscado. E talvez isso possa representar para nós um desprestígio. Bem, uma possibilidade, já que o Código de Processo Civil traz essa audiência pré-litigiosa, é nós, pelo menos, tentarmos olhar isso e capitalizar essa normativa, trazendo para dentro das nossas práticas essa possibilidade, né? Essa relativa obrigatoriedade da audiência, principalmente para o âmbito dos juizados, né? Que é vigora o princípio da oralidade, a audiência é fundamental no juizado, mas o grande risco que eu vejo é nós mimetizarmos nos juizados, quer dizer, mimetizar é copiar indevidamente, né? Fazer uma bricolagem indevida do Código de Processo Civil e trazermos isso para dentro do juizado. Isso é um risco. Audiência obrigatória em todos os casos. Inviabiliza o juizado. Nós sabemos que há casos que são vocacionados para a conciliação e há casos que são vocacionados para a adjudicação. Então, isso, na minha proposta, deveria sempre ficar ao alvedrio do juiz, no âmbito dos juizados, né? O juiz examinar se é caso ou não, porque senão nós vamos começar a marcar audiência, o Código determina isso, né? Audiência obrigatória, pré-litigiosa, em casos que nós sabemos de antemão que não vai ser possível conciliação. Então, acho que deveríamos remanescer com esse poder de examinar os casos que são aptos, hábeis para a conciliação e os que não são. Essa é uma proposta que eu deixaria à reflexão dos senhores, né? Essa proposta de adaptação da Lei dos Juizados Especiais Federais ao novo Código de Processo Civil, com relativização, portanto, né? A questão do investimento em conciliadores eu já falei, a remuneração dos conciliadores, estruturação também. Então, posso passar adiante aqui para... Eu falei isso aqui já também, fui falando antes mesmo de passar as lâminas aqui, está tudo aqui agora. Uma questão importante, pessoal, talvez eu precise me demorar um pouquinho mais. Qual é o limite dos acordos? Foi feita uma pesquisa pelo CJF, que trouxe um dado sociológico interessante. A opinião dos juízes, especialmente em matéria previdenciária, um percentual muito elevado de juízes que não era simpático às conciliações, porque as conciliações, em última análise, diziam esses juízes, tornam o Poder Judiciário um mercado persa de direitos, um campo de barganha de direitos. Isso é o verdadeiro? O que nós poderíamos fazer em relação a esse fato? Nós sabemos que, quando nós iniciamos os nossos projetos conciliatórios, as propostas giravam em torno de 50% do valor devido, efetivamente devido. Hoje já melhoramos muito, avançamos, né? Isso tem alguma relação, Clênio, com o IDH, eu tenho a impressão, porque no Nordeste 50% é festejado, sabe? O pessoal
consegue fazer um acordo com deságio de 50%, fica feliz. O índice de desenvolvimento humano, que é relacionado com um aspecto, uma variável fundamental na conciliação, que é a questão da oportunidade. Às vezes a criatura está tão necessitada, tão premida pela urgência, que ele aceita fazer um acordo com a supressão unilateral de direitos, só ela abrindo mão de 50% que lhe é devido. Essa é a questão da autolimitação dos direitos fundamentais. Isso, do ponto de vista teórico, pouquíssimos autores trataram dessa questão. A autolimitação de direitos fundamentais. Até que ponto o Poder Judiciário exerce um controle sobre o que a pessoa está abrindo mão quando se trata de um direito fundamental. E é o que nós temos nos juizados. Em 80% dos casos, nós temos um direito fundamental social, aquele direito às prestações da Seguridade Social em discussão. E não há, de fato, uma liberdade do titular do direito, do sujeito de direito, de abrir mão do seu direito. Total, ampla, irrestrita. Assim como o princípio da liberdade contratual, que está na essência, na gênese dos processos de ADR, ele é reescrito. Ele precisa ser de uma releitura, porque essa liberdade ela não é tão ampla. Direito fundamental é algo muito importante, é quase sagrado. Está muito relacionado com os direitos humanos, né? Os direitos fundamentais são do gênero dos direitos humanos. Por isso, o cuidado que nós devemos ter é justamente para que não se confirme essa suspeita dos nossos juízes de que nós estamos nos tornando um mercado persa de direitos, uma feira de direitos, onde apenas o que se faz é suprimir direitos, sob o crivo, sobre as barbas do Poder Judiciário, digamos assim. Então, qual é o cuidado que nós devemos ter? Primeiro, verificar se essa manifestação daquele autor, daquele segurado, daquele conflitante, ela está livre de qualquer vício. Né? Se ele está consciente, se está devidamente empoderado, se ele sabe que está abrindo mão do seu direito, e quanto ele teria direito, isso é fundamental. A variável tempo, senhores, ela não deve ser levada à conta apenas do segurado. E dizer, não, olha, se você não fizer a conciliação, seu processo vai levar mais ou menos 7 anos. Mas, o cara corre e vai fazer. Então, nós, do ponto de vista teórico, nós dividimos o tempo no processo em duas hipóteses, duas situações. Tem um tempo marginal, os processualistas chamam de marginal aquele tempo natural do processo, que é um risco de qualquer um que entra com a demanda. Eu diria um risco daquele que tem a infelicidade de não ter o seu pedido deferido na via administrativa e precisa residir em juízo. Ele tem que enfrentar um tempo. O tempo do contraditório, o tempo da reflexão para a sentença. É preciso tempo, dar tempo ao juiz. Né? O nosso grande dilema hoje é conseguir mais tempo para fazer um trabalho de qualidade. Esse tempo está certo. Se você quer abreviar esse tempo, é adequado, é justo que você abra mão de uma parcela do seu direito. Me parece razoável isso. Agora, o tempo que é o tempo patológico, o tempo que se escoa e foge das nossas mãos por culpa do Poder Judiciário, por a sua falta de estrutura, pela sua incapacidade de resolver o número de conflitos, porque tem poucos juízes, poucos servidores, esse tempo não pode pesar sobre os ombros da parte autora, porque esse tempo é patológico. Você não pode esgrimir com esse tempo sob a condição de pressão para que ele se firme um acordo indecoroso, porque o direito é líquido e certo, o direito é reconhecido, o poder público pouquíssimas vezes reconhece
e firma acordos quando há dúvida sobre a situação fática de direito. Isso já foi muito pior. O doutor Mondardo sabe disso. Hoje nós já conseguimos, em situações fronteiriças, o INSS já reconhece. Eu vi isso, tenho testemunhado, e é um grande avanço, não é? Um grande avanço. Lá o áudio está ali, o nosso Serjuscom, que cuida das conciliações no âmbito do tribunal, consegue fazer. Mas isso é exceção, pessoal. Aí afora, só direito líquido e certo determinado. E aí, realmente, é caso de reconhecimento da procedência do pedido, quando não seja caso de o juiz antecipar a tutela da parte em controvérsia do pedido. Está autorizado pelo Código de Processo Civil. Essa questão é fundamental, não é, pessoal? Refletir o tempo no processo, não apenas em desfavor da parte hipossuficiente, não é? E dividir bem os ônus desse tempo. A questão do direito, né? Voltamos ao direito, a questão do direito, direitos sociais. Né? O que nós temos nas ações previdenciárias? O valor da prestação é vinculado. Né? O INSS não pode conferir um valor diferente do que aquele que resulta do cálculo complexo daquelas fórmulas que passam pelos salários de contribuição, data de incapacidade, fator redutor e tal, e chega aquele valor. Nesse aspecto, a vinculação. A discussão toda é em torno das prestações pretéritas. Né? E tem um campo, me parece, para não adotar uma postura maniqueísta em relação à conciliação, generoso, de discussão sobre as contribuições, o número de contribuições, a data da incapacidade, havendo dúvida, sobre retroação ou não. Então, é possível, tem muito espaço para conciliar, muito espaço para transigir, muito espaço para o segurado abrir mão e muito espaço para o INSS elevar o patamar das suas propostas conciliatórias. Pessoal. O que nós gostaríamos, no melhor dos mundos, é chegar ao 100%. E a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que bem cedo nós vamos chegar, hoje já tem propostas de 95%, embora ainda haja muita intransigência. Eu elenquei as principais variáveis que nós devemos considerar, que são fundamentais. Né? O juiz, então, pode, a premissa é essa, pode controlar os acordos. E deve levar em consideração essas variáveis. Grau de esclarecimento do autor. O autor hipossuficiente precisa ser assistido, pessoal. Precisa ser empoderado. Ele precisa ser esclarecido do conteúdo do seu direito, de que ele tem direito e de que ele pode persistir na pretensão de uma tutela adjudicatória, porque, eventualmente, o acordo não lhe é adequado, ou suprime o seu direito. O nível de certeza do direito é fundamental também. O poder público trabalha com o princípio da legalidade, esse princípio reescrito, e também não tem muita margem para deferir, por exemplo, uma prestação que não tem nenhum amparo legal ou fático. Quer dizer, na relação entre partes privadas, isso é perfeitamente possível. Agora, quando o poder público está na lide, isso se torna muito mais difícil. A pacificação jurisprudencial é fundamental, pessoal. A demora dos tribunais superiores em pacificar matérias de relevante interesse social conspira desfavoravelmente aos acordos. Enquanto há uma esperança, algum procurador diz assim, enquanto tem uma luz no fundo do túnel, eu continuo brigando para reverter essa decisão. E não vou para o acordo. É uma pena.
É uma pena mesmo, porque, embora nós não tenhamos a cultura do precedente, que é do direito anglo-saxão, de alguma maneira, em alguma medida, nós deveríamos agilizar, os tribunais superiores deveriam agilizar pelo menos os julgamentos dos processos repetitivos e de repercussão geral. A questão da preservação da integridade do direito, a preservação do núcleo essencial do direito é função do juiz. O juiz não pode convalidar injustiças, não é? Aí vamos nos valer da fórmula tradicional do Alexis, proporcionalidade, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, e é fundamental, aí passa justamente pela preservação do núcleo essencial, tentar fazer esse raciocínio para ver se vale a pena homologar um acordo que reconhece o direito pela metade, né? Isso é fundamental. E tem o paradoxo da eficiência. Esse paradoxo da eficiência foi uma criação minha. Eu constatei logo no início dos processos do nosso trabalho de conciliação que as unidades mais rápidas, o Alex me disse isso também, quando a unidade é muito rápida, não vale a pena conciliar. Por quê? Porque trabalhamos com a lógica da supressão de direitos. Se fosse integral, valeria a pena. Agora, você receber 70% do seu direito, como acontece na prática, mais vale esperar a decisão, então. E você recebe 100%. Por quê? Porque a unidade é muito rápida, julga rápido, então, em 6 meses você está conseguindo, em algumas varas do juizado, já ter a sua RPV. Isso realmente é um fator que conspira contra a realização do acordo, não é? Uma variável que se coloca a desserviço do acordo. Bem, pessoal, para terminar, eu gostaria de fazer uma reflexão conclusiva, é lógico que não, sobretudo não concluir, né? Principalmente não concluir, o assunto está aberto. A reflexão que eu faço é sobre a natureza, o problema cultural da conciliação, né? Os principais atores, as partes, os juízes e advogados, pensam o conflito de maneira destrutiva e duvidam da autonomia das partes para encontrarem a melhor solução. A solução que atende seus interesses, né? E o caráter mesmo subsidiário da função do Poder Judiciário. Os nossos juízes não têm, a maioria não tem perfil conciliatório. São forjados para decidir. Isso não é um problema do juiz, né? Do nosso jurista mesmo, né? Nós somos produto desse caldo de cultura que os cursos nos ensinam, as faculdades nos ensinam a litigar. Nós somos mesmo de uma cultura liberal burguesa e achamos muito melhor nós podermos e mantermos nas nossas mãos o poder de julgar os processos e proferir as sentenças, né? Então, nós apostamos no direito estatal, na força da espada e na violência da coerção, né? O Foucault diria isso, né? O direito enquanto violência, o direito enquanto coerção, que caminha para a superação também. E, por último, nós acreditamos demais na força da estrutura, né? Nós somos sistemistas ao extremo. Esquecemos que a estrutura só funciona porque tem um ser humano, o homem está por trás da estrutura. E nós, às vezes, acreditamos que sem capacitação, sem perfil, que um juiz burocrático, que um juiz formalista, um juiz litigante mesmo, pode resolver o problema da conciliação. Ele não vai conseguir resolver. Então, é preciso investir em capacitação. Capacitação, que eu falo, é sinônimo de competência. Nós devemos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Primar pela competência. Competência é conhecimento, habilidade
e atitude. Esse é o tripé inafastável. Enquanto nós continuarmos privilegiando aspectos políticos e antiguidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Paulo pela brilhante palestra. Faço o adiantado da hora. Já passo de imediato a palavra ao juiz federal Fábio Vitório Mattiello, nosso debatedor, para que teça suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os colegas, debatendo nesse seminário sobre Sejuscom, sobre conciliação. Agradeço o convite feito pelo desembargador João Batista, e a quem eu conheci no ano de 2002, ainda como advogado, numa audiência de conciliação em Porto Alegre. E desde aquele momento eu vi o desembargador João Batista muito imbuído desse espírito de conciliação, e dentro do nosso tribunal tem feito um relevante trabalho nesse sentido. Eu agradeço também as gentis palavras do desembargador Paulo Afonso, nosso corregedor regional, e faço aqui de público uma homenagem para ele, cuja gestão está se encaminhando para o fim, pelo trabalho que ele tem feito na corregedoria, um trabalho digno dos maiores elogios, um homem de palavra, um homem ético, um homem honesto, e que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de receber as associações que o procuraram muitas vezes nesse período para, enfim, atendimento dos pedidos, dos interesses dos associados nos mais variados pleitos. Então, faço de público aqui minha homenagem, esse grande corregedor que temos hoje no nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Bom, debater depois exposto de uma maneira tão clara e objetiva esse assunto é talvez uma tarefa até dispensável, mas faz parte também do meu papel aqui como debatedor, talvez focar alguns pontos em que eu veja que talvez a gente como instituição possa evoluir. Eu gosto muito de conciliação. Eu vi o nosso desembargador dizer que talvez o perfil dos nossos juízes não sejam conciliadores e talvez o perfil do nosso sistema não seja de conciliação. Talvez eu me enquadre no perfil de conciliação. Inclusive, no ano passado, esteve aberta a 26ª Vara de Porto Alegre para remoção, que é a Vara da Conciliação. E eu resolvi me inscrever para essa vara. Eu estava lá em Santo Ângelo, aí eu digo, bom, o que custa tentar? Aí, por um final de semana, eu coloquei meu nome, por um final de semana estava ganhando. Mas daí depois veio o Dr. Hermes, com a antiguidade imbatível dele, e aí tirou qualquer expectativa. Mas, enfim, faz parte da carreira e enfim, acho que a vida vai, aos poucos, também nos dando os méritos conforme os alcançamos. E lá de Santo Ângelo, doutor João Batista, quando cheguei lá em 2005, tinha um processo que me incomodou muito lá, sabe? E envolvia a Caixa Econômica Federal e uma execução da Caixa Econômica Federal. E eu peguei aquela execução e a discussão me parece que se a coisa ia para a perícia ou não ia para a perícia. Valor do crédito pedido pela Caixa, 200 milhões. Ou seja, um processo considerável. Aí eu li os embargos, olhei, os embargos assim, meio pobrezinhos, uma discussão mais ou menos assim, absurdo esse valor, impossível, mas também não dava muitos fundamentos. O que eu faço? Julgo isso, marco uma audiência de conciliação no valor de 200 milhões, aí eu fui olhar do que se tratava essa execução. E aí, pasmem todos, esse processo, cuja execução era 200 milhões, se tratava eu fui olhar o título judicial, era da compra de um trator. Eu digo, mas não pode. Aí quando vem nos embargos, Deus o livre, isso aqui não pode, acho que ele tem razão. Né? Então eu marquei uma audiência de conciliação. E aí cheguei na audiência de conciliação e estava lá o particular, o embargante, e estava lá o procurador da Caixa, tal.
E aí abri a audiência tal, e digo, quem é que vai conciliar no processo 200 milhões sendo um trator? Eu perguntei assim para o embargante, dá para descontrair um pouco a audiência? Mas o senhor me diga uma coisa, seu fulano de tal, o senhor comprou um trator ou comprou uma fábrica inteira? Me parecia que a coisa era evidentemente desproporcional. Nesse momento, assim, eu senti que ele sentiu um pouco de alegria, de, olha, alguém está olhou esse processo, talvez, o absurdo que se trata. Mais adiante, efetivamente, eu deixei, claro que não saiu acordo nenhum, porque também os limites da Caixa naquele momento para negociação, aqueles créditos podres do Meridional, que a Caixa foi obrigada a assumir e que não tinha condições também de negociação. Mais tarde, quando se aventou a possibilidade, aquilo continua a andar. E eu até faço uma confissão para o corregedor, mas aquilo já passou. Eu deixei o processo esperando. Digo, bom, isso aqui não tem como dar solução agora, vai esperar. Mais adiante veio uma possibilidade. Aí marquei perícia, aquelas coisas que a gente pode também fazer para atrasar um julgamento. E aí, é uma saída. Mas quando a coisa é tão absurda, parece que uma perícia não vai ser tão absurda desse jeito. Enfim, mas o que eu gostaria de salientar com esse exemplo, desculpe, o que eu gostaria de salientar com esse exemplo é que eu fiquei muito feliz quando ouvi hoje a superintendente da Caixa, né, doutor? Quando ela falou que no Supremo Tribunal Federal tem 36 processos da Caixa Federal aguardando julgamento. 36. Em 2000, eu acho que tinha 30 milhões. Não sei quantos processos tinha na Caixa Federal no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas coisas institucionais importantes na legislação foram feitas para que hoje a Caixa precise de 36 processos no Supremo Tribunal Federal e não vários milhões de processos. E no Superior Tribunal de Justiça a mesma coisa. É o nosso certiorari, de origem americano, que recebe o nome brasileiro de repercussão geral, fazendo efeito. Mas esse é um outro assunto que eu não vou tratar aqui com vocês, porque, evidentemente, só me deixou muito feliz essa notícia e eu não tinha. E viemos de um tempo, o que eu quero salientar é que a Caixa também aprendeu a fazer suas conciliações. A Caixa também, de certa forma, assimilou a ideia das conciliações. Claro, a Caixa também tem interesse em, de certa forma, fazer uma bela defesa para que o ônus dela, da condenação, seja menor, e nos processos que ela tem direito, fazer a defesa do seu crédito para receber. Então, ela tem interesse comercial. Mas, outro órgão, e que eu elogio bastante, e que eu vi que ficou imbuído das conciliações, foi o INSS. O INSS, em 2002, quando foram quando a lei dos juizados, afinal de contas, oportunizou a criação dos nossos juizados, aqui na quarta região, o INSS não conciliava. E aqui em Santa Catarina, se não me engano, é que houve um processo administrativo disciplinar, que se falou hoje de manhã, contra um procurador do INSS que acabava conciliando. Então, veja, hoje a situação está completamente mudada e o INSS é, sim, um grande ator no cenário das conciliações. Talvez, e todos, como todos nós, tenha coisas a melhorar, mas não é só o INSS que tem a melhorar, e todos os órgãos. Acho que falta ainda no plano das conciliações um pouco de estímulo à União Federal. Fiquei feliz também com ouvir a palestra do doutor Francisco, é isso? E até peguei o número do projeto de lei para acompanhar de perto esse cenário, porque me parece que a União Federal vai conseguir aquilo que a gente vê bons, excelentes procuradores da AGU, interessados em conciliação, mas que, com base nos normativos internos, não conseguem avançar. Então, fiquei feliz hoje, assistindo a palestra anterior a essa, porque ela nos deu uma oportunidade, talvez vai nos dar uma oportunidade esse projeto de lei, quando virar lei, para que também tenhamos sucesso nas conciliações no âmbito da União Federal. E eu acho que podemos caminhar também num projeto de conciliação que envolva a Fazenda Nacional nas execuções fiscais. Eu falo isso por uma experiência também lá da direção do Foro de Santo Ângelo, porque na direção do Foro Estadual de Santo Ângelo, foi pioneiro num projeto local em fazer conciliações dos executivos fiscais do município de Santo Ângelo. Todas as execuções fiscais que estavam lá atravancando, né, sem andamento, porque é difícil também o processamento dessas demandas, se fez um projeto, o juiz diretor do foro convenceu, afinal de contas, o prefeito, vereadores, se foi atrás, se fez
não um refis, que é o que a União tem feito, mas se fez um projeto de conciliação com redução de dívida real. Me parece que essas ideias, e acho que hoje aqui, ouvimos de manhã o ministro Nefe Cordeiro falando, e que também me deixou muito feliz, que tem à frente aí o ministro Lewandowski, nessa linha de condução, lá no CNJ, de que ele fará o contato com os órgãos. Me parece que, mais que refis, talvez precisemos, no âmbito da Justiça Federal, pensar uma forma de conciliações em execuções fiscais. Né? Então, acho que temos bastante campo ainda para atuar no campo das execuções fiscais. Sobre o Sejuscom, o que eu gostaria de falar, e que vem a reboque do que o nosso desembargador, corregedor, falou agora há pouco, que é um tema polêmico, qual é o papel, afinal de contas, que se espera de uma instituição, qual é no âmbito das conciliações, e qual é o papel de quem se agrega a essa instituição. O desembargador falou muito claro, ele é um leitor assíduo de Luhmann, e que, se Luhmann dissesse, né, pudesse dizer, ele diria claramente que a instituição tem suas linhas de atuação, e outro se sente membro dessa instituição, se tu se sente membro dessa instituição, tu atua de acordo com essa instituição. Né? Ou, então, tu está fora da instituição. Do ponto de vista dessas teorias, me parece que esse acerto que Luhmann faz. Tu tem que se sentir membro de uma instituição. E as instituições, elas, nessa cultura organizacional, elas, afinal de contas, elas me parece que sim, com razão, elas podem dar uma linha geral para o encaminhamento desses assuntos institucionais. Um deles eu ouvi claramente hoje da palavra da boca do ministro Nefe Cordeiro, que se trata de que o ministro Lewandowski ele acredita na conciliação e vai mobilizar todo o Poder Judiciário para essa prática conciliatória. Então, meus caros, vem, acho que, um desafio grande a esse respeito e que devemos encarar do ponto de vista organizacional. O que me parece, doutor Paulo Afonso, que faz falta, porque essa cultura eu acho que realmente faz falta, e faz falta um pouco pelo que o senhor disse, porque a cultura jurídica ela é litigante, e eu confirmei há pouco, quando falei com o doutor Sérgio Montardo, que fez também a palestra anterior, o último tema ele não pôde falar, né? Acabou o tempo dele, mas eu perguntei, e a resistência judicial? E eu fiquei um pouco assustado quando ele disse que nós só não somos mais resistentes do que o Rio de Janeiro, na 4ª região, à conciliação. Ou seja, dos 5 tribunais do país, nós estamos mais resistentes. Os outros tribunais encaram a conciliação de uma maneira muito mais tranquila. E só o Estado do Rio de Janeiro que estaria um pouco mais resistente que nós. Então, ele fala dessa resistência judicial no plano dos acordos. E o que me parece que, do plano de vista organizacional, e aí que me parece que o papel importante da corregedoria, que ela faz aquilo que, né, que talvez Luhmann diga, aquela visão de segundo grau, aquele enxerga observação, na observação de segundo grau, a corregedoria consegue fazer aquela observação que nós não vemos, porque todos nós temos aquilo que ele chama de ponto cego. Todos nós temos nosso ponto cego. E a corregedoria, como enxerga todos, enxerga de um plano diferenciado, porque é a cargo dela, ela pode ser também desenvolvedora de uma matriz que ela acha interessante para atingir as finalidades da instituição. O que me parece que falta na nossa instituição é, mais do que criar cultura, criar um processo de conciliação. Porque eu vejo e relatos de exemplos, e em alguns lugares que a gente conversa com os colegas e passa, que quando o juiz X está atuando, a conciliação acontece de maneira tranquila, com o mesmo corpo funcional. Chega outro juiz, que não tem o perfil conciliador, aquilo já não funciona mais. E isso, meus caros, me parece que é algo que nós devemos repensar. Quando o desembargador falou na criação de uma estrutura conciliatória do Sejuscom que seja realmente uma estrutura permanente, eu fiquei bastante feliz. Eu acredito nessa ideia,
acredito nessa ideia e sou incentivador dessa ideia. Eu acho que não podemos, seja na Justiça, seja na Caixa Federal, seja nos outros órgãos, ficar à mercê sempre do agente, da pessoa que vai estar ali desempenhando aquele papel naquele momento. Nós temos que ter um processo. Acho que nós podemos começar aqui, como nós, em vários aspectos da jurisdição, nós temos o protagonismo. Talvez tenhamos que ter também o protagonismo nesse momento, né? Já como a conciliação está bastante por nós conhecida, e talvez o que a gente falte na nossa organização é o estabelecimento de um processo que funcione independentemente do agente que ali estiver. E eu falo isso no plano da nossa instituição, seja o juiz, seja o funcionário que está lá no Sejuscom. Aliás, aos funcionários que trabalham no Sejuscom aqui, meus sinceros parabéns, porque veem uma realidade e desempenham um papel, a mim, fundamental, que eu considero fundamental. Então, são esses pontos que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que, se tivermos um processo, a definição de um processo organizacional, talvez possamos pensar profissionalmente esse tema da conciliação. Eu teria alguns pontos a mais para tocar aqui, desembargador, mas eu me dou por satisfeito, agradeço mais uma vez o convite e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Colegas, nós temos ainda uma palestra, que é Conciliação à Distância, Fórum de Conciliação Virtual. O nosso tempo ele está curto. Eu gostaria muito de abrir um espaço para que nós pudéssemos conversar. Eu só queria dizer uma frase. Pois não? Nós temos agora aqui mais um procedimentalista, Clênio. Vitório Matiello. Ao lado do Garrapon, do Habermas e do Luhmann, o Matiello. E é justamente o ponto. Não, eu estou falando muito sério. Esse é o ponto. Nós precisamos. Eu sou procedimentalista substancialista. Eu concebo o procedimentalismo numa perspectiva substancial. Processo substancial. E é justamente isso. O dia que nós tivermos assegurado o direito ao procedimento, que a parte possa chegar lá e o procedimento está lá e ela possa fazer uso desse procedimento, nós estaremos numa atitude garantista do procedimento, assegurando sucesso para a conciliação. Por isso que eu disse, olha a importância do que o colega disse. Captou muito bem a legitimação pelo procedimento do Luhmann, né? Pô, fantástico. Né? Eu não tive essa capacidade de intuir sobre a questão do procedimento. Parece que fecha essa ideia, né? E o nome Matiello senta também, fantástico. Né? Cai bem. Vamos pensar no processo. Mas, colega, mas eu acho que nós estamos caminhando realmente para isso. Eu acho que esse... Cada um usa um procedimento, não tem o procedimento da organização. Não tem. Mas eu acho que caminhamos para isso. Eu acho que essa resolução 125 do CNJ, que bem ou mal nós conseguimos implementar aqui na nossa região, com a criação dos Sejuscom, nas localidades onde existe mais de uma vara federal, é o primeiro passo. Então, se criou o organismo, se criou o espaço físico, tem um magistrado responsável e tem um funcionário responsável, não com dedicação integral ainda no interior do Estado. Nas capitais, sim, com dedicação integral. Por que não dedicação integral ainda? Porque até o volume de trabalho não comporta. Por que não comporta? Porque foram criados, né, há pouco tempo e ainda não se estabeleceu a rotina, o procedimento adequado para que se tire o melhor proveito dessas estruturas. Mas, com a evolução, né, da utilização desses centros, vai ser extremamente necessário que tenha realmente essa vinculação e eles sejam utilizados da forma como realmente devem ser, né, com essa dedicação. Porque essa estrutura paralela e um procedimento
realmente voltado para a conciliação autônomo, vai fazer com que flua melhor essa sistemática. Agora, até eu vou fazer um breve registro aqui em relação ao juiz Matiello, né? Realmente, eu o conhecia muitos anos atrás, em 2002, quando ele estava jurisdicionando como juiz federal substituto em Porto Alegre, não me recordo em qual das varas federais, e nós tínhamos um processo importantíssimo na Caixa Econômica Federal. Na época eu era o chefe do departamento jurídico na região, e o juiz Matiello identificou que aquele processo podia ser passivo de conciliação. E naquela época ele marcou uma audiência de conciliação, e o advogado titular do processo compareceu, mas a audiência não fluiu como era esperado. Aí ele mandou intimar o chefe do jurídico para comparecer e conduzir a audiência. E aí eu me fiz presente, né? E unimos esforços já naquela ocasião, isso foi em 2002, né? E era o processo mais complexo da Caixa naquela ocasião, também o mais valioso, e conseguimos chegar a bom termo. Aquela conciliação foi realizada, foi homologada. Precisamos pedir, na época, autorização à diretoria e à presidência da Caixa para formalizar o acordo, e buscamos todos os caminhos, né? Construímos juntos aquela conciliação na oportunidade, e foi um processo paradigma na Caixa Econômica Federal em 2002. Então, esse nosso relacionamento em termos de conciliação já é antigo, né? Enquanto eu ainda nem pensava em vir integrar aqui a Justiça Federal. Bom, senhores, eu vou dar por encerrado, então, esse painel. Vou convidar a nossa juíza federal, diretora do Fórum de Sessão Judiciária, aqui, a juíza Luísa Rick Gamba, para ser a presidente dos trabalhos. Vou convidar a doutora Ingrid Schroer, que vai fazer a apresentação do trabalho. E também vou convidar o nosso juiz auxiliar lá na presidência, doutor Picarelli, por gentileza. E lembro aos senhores que amanhã, às 9 horas, nós continuamos, né, após a apresentação desse painel, e vou passar a ser assistente.